Os filósofos pré-socráticos, parte 11. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 8. Parmênides de Eleia. Data e vida. 286 Platão Parmênides 127, DK 29 a 11. No dizer de Antífonte, Pitodoro afirmou que Parmênides e Zenão chegaram certa vez a Atenas para as grandes Panateneias. Parmênides era já de idade bastante avançada, cerca de 65 anos, e com muitas cães, mas muito bem parecido. Zenão andava então pelos 40, e era alto e com uma bonita figura. Dizia-se ter sido o favorito de Parmênides. Estavam hospedados em casa de Pitodoro, fora dos muros da cidade, no Cerâmico. Aí compareceram Sócrates e vários outros com ele, na esperança de ouvirem falar do tratado de Zenão, pois era esta a primeira vez que Parmênides e Zenão o tinham trazido a Atenas. Sócrates era então ainda muito jovem. 287 Diógenes Laércio 9, 21-3, DK 28 a 1. Parmênides de Eleia, filho de Pires, foi discípulo de Xenófanes, e, segundo Teofrasto, no seu epítome, foi o de Anaximandro. Mas apesar de discípulo de Xenófanes, não o seguiu. Juntou-se também, como refere Sócion, ao pitagórico Amínias, filho de Dioquetas, homem pobre mais nobre, a quem preferiu seguir. Quando Amínias morreu, Parmênides, que provinha de uma ilustre família e era rico, mandou erigir-lhe um templo. Foi graças a Amínias, e não a Xenófanes, que ele se converteu à vida contemplativa, atingiu a sua plenitude na 69ª Olimpíada c. 500 a.C. Também se diz que estabeleceu leis para os cidadãos de Eleia, segundo refere Speusipo na sua obra sobre os filósofos. Sobrescrito uma afirmação de Teofrasto deve ter se referido a Xenófanes, mas Diógenes escreve como se de Parmênides se tratasse. Quer Parmênides e Zenão tivessem ou não visitado alguma vez Atenas e encontrado aí o jovem Sócrates, Platão não precisava de ter sido tão exato no tocante às idades de cada um deles. O facto de ele fornecer estes pormenores é uma forte sugestão de que está a escrever com exatidão cronológica. Sócrates acabava de fazer 70 anos, quando foi condenado à morte, em 399 a.C., o que significa que nasceu em 474-69. Se admitirmos que as palavras Sodra Neon, muito jovem, querem dizer que ele andava pelos 20 anos, então o encontro deve ter ocorrido em 450 a.C., o que situa o nascimento de Parmênides por volta de 515 a.C., e o de Zenão cerca de 490 a.C. É certo que a data fornecida por Diógenes, derivada provavelmente de Apolodoro, não está em exata concordância com estes cálculos, mas, como assinala Burnet, Eg. 170, a data indicada por Apolodoro baseia-se unicamente na da fundação de Eleia, 540 a.C., que ele adoptara como Floruite de Xenófanes. Parmênides nasce nesse ano, tal como Zenão nasce no ano em que Parmênides floresceu. Por insatisfatório que um diálogo platônico tardio possa ser como testemunho em questões de cronologia, dificilmente se poderá duvidar de que seja mais fidedigno do que os cálculos acima referidos. Os outros pormenores de informação contidos em 287 derivam provavelmente de antigas tradições, que podem bem ser verdadeiras, em particular a história circunstancial de Sócio. Se foi um pitagórico que converteu Parmênides à filosofia,
Poucos são os indícios de que qualquer preocupação com as ideias pitagóricas tivesse continuado no seu pensamento da maturidade, excepto, talvez, na sua descrição do nascimento como algo de odioso, 306, e nas suas doutrinas sobre o destino da alma, que Simplício resumida e alusivamente registra em conexão com Frei XIII, em PHYS 39, 18. A noção de que ele foi discípulo de Xenófanes foi acolher Teofrasto em Aristóteles, que pode tê-la derivado, por sua vez, de uma referência, talvez não inteiramente séria, do Sofista de Platão, veja-se 163, com a discussão nas pp 169 e ss. Certamente, em Parmênides, ecos, não meramente verbais, da teologia, 170 e 171, e da epistemologia, 186-9, de Xenófanes. E a decisão de Parmênides de escrever a sua filosofia em hexâmetros pode bem ter sido inspirada, em parte, pelo exemplo de Xenófanes, que passou a última parte da sua longa carreira na Sicília e no sul da Itália. O poema em hexâmeros de Parmênides. Um único tratado é atribuído a Parmênides, Diog. L. I. 16, DK 28 a 13. Fragmentos substanciais desta obra, um poema em hexâmetros, chegaram até nós, graças, em grande medida, a Sexto Empírico, que conservou o proêmio, e a Simplício, que transcreveu outros extratos nos seus comentários ao Dicaelo e à Física de Aristóteles, devido à raridade do tratado. Tanto antigos como modernos estão de acordo no seu reduzido apreço pelos dotes de Parmênides como escritor. Pouca era sua facilidade de dicção e a luta que travou para submeter ideias filosóficas, novas, difíceis e sumamente abstratas, a uma forma métrica resulta frequentemente numa inextirpável obscuridade, particularmente sintática. Por outro lado, nos passos menos argumentativos do poema atinge uma espécie de tosca pomposidade. Após o proêmio, o poema divide-se em duas partes. A primeira expõe o ânimo inabalável da rotunda verdade, 288, 29. A sua argumentação é radical e poderosa. Parmênides afirma que em qualquer investigação há duas, e apenas duas, possibilidades logicamente coerentes, que se excluem mutuamente, a de que o objeto de investigação existe ou a de que não existe. Em bases epistemológicas, ele rejeita a segunda alternativa como ininteligível. Em seguida, ataca o comum dos mortais por demonstrarem com as suas crenças que nunca escolhem entre as duas vias é e não é, mas que neguem ambas sem discriminação. Na seção final desta primeira parte, explora a única via segura, e prova num surpreendente tour de força dedutivo que, se alguma coisa existe, não pode nascer ou perecer, transformar-se ou mover-se, nem estar sujeita a qualquer imperfeição. Os argumentos de Parmênides e as suas paradoxais conclusões tiveram uma enorme influência na filosofia grega posterior, tanto seu método como seu impacto têm sido comparados com razão aos do Cogito de Descartes. A metafísica e a epistemologia de Parmênides não deixam lugar algum para cosmologias tais como seus predecessores jônios haviam construído. Nem certamente para qualquer espécie de crença no mundo que nos é revelado pelos sentidos. Contudo, na segunda parte do poema, mais escassamente preservada, Parmênides dá-nos uma relação das opiniões dos mortais, nas quais não há verdadeira convicção. A importância e o motivo desta inclusão são obscuros. O proêmio. 288 Frei 1, sexto advogado mata. 7, 3 a versos 1, 30, Simplício de Caelo 557, 25 e ss. Versos 28-32. As éguas, que me transportam, tão longe quanto meu coração alguma vez podia almejar, rapidamente me conduziram, depois de me terem levado e colocado no afamado caminho do Deus, que conduz o homem sabedor por todas as cidades. Por esta estrada fui eu levado, por este caminho os sensatos animais me transportaram, puxando o carro, e donzelas me guiavam. E o eixo, levado ao rubro, nos cubos soltava o silvo de uma seringe, pois de ambos os lados com força era impelido pelas duas bem torneadas rodas, enquanto as filhas do sol se apressavam por levar-me para a luz, depois de abandonarem a morada da noite e de com suas mãos terem retirado os véus das cabeças. Sobrescrito uma para a lição conjectural haste, veja-se H. Cochon, CQNS 18, 1968, 69. Sobrescrito do Euquicleio Simplício, defendido por Diels,
Parmênides Lergedisto, Berlim, 1987, 54-7, Inc. Cleius VI, Lectio Facilior, tem alguns defensores contemporâneos, exempli gratia Morelatus, Hult, 1547. Aí se encontram os portões dos caminhos da noite e do dia, encimados por um lintel e com pétrea soleira. Eles mesmos, bem altos no ar, são fechados por grandes batentes, e a justiça vingadora em punhos ferrolhos alternados. A ela seduziram as donzelas com brandas palavras e habilmente a persuadiram a retirar rapidamente a tranca aferrolhada dos portões. E, ao escancararem-se, fazendo, cada um por sua vez, girar nas chumaceiras os gonzos de bronze, ajustados com pregos e cavilhas, mostraram um abismo iante, na moldura da porta. Diretamente, através deles, no amplo caminho, as donzelas guiaram os cavalos e o carro. E a Deus acolheu-me afavelmente, tomou-me à destra na sua e dirigiu-se-me com estas palavras: Ó jovem, tu que vieste à minha morada na companhia de aurigas imortais, com corcéis que te transportam, salve. Não foi uma má sorte que te impeliu a percorrer este caminho, pois bem longe ele fica do trilho dos homens, mas o direito e a justiça. Convém que tudo aprendas. Tanto o ânimo inabalável da rotunda verdade, como as opiniões dos mortais, em que não há verdadeira confiança. Todavia, aprenderás isto também, como aquilo em que se acredita deve sê-lo sem qualquer dúvida, fazendo passar todas as coisas através de tudo. O principal objetivo de Parmênides nestes versos é o de reivindicar o conhecimento de uma verdade não alcançada pelo comum dos mortais. Tal reivindicação é dramaticamente expressa por meio de motivos derivados, em grande medida, de Homero e Hesíodo, ao harmonizar a dicção com o metro. Tem-se sugerido por vezes que a viagem de Parmênides até junto da deusa traz a lembrança as mágicas viagens de xamãs. Mas, como já antes foi observado, pp. 238 e s, os testemunhos que possuímos de uma tradição xamânica na Grécia primitiva são de pôr em dúvida. Sexto, seguido por grande número de modernos estudiosos, considerou a viagem como uma alegoria de iluminação, uma passagem da ignorância da noite para o conhecimento da luz. Mas Parmênides inicia já a sua viagem em plena luz, como convém a alguém que sabe. O objetivo da narrativa é antes sugerido pelo obstáculo que tem de ser transposto e pelo destino da jornada, os dois aspectos, afora a descrição do carro e do seu movimento, sobre os quais o poeta se detém. Parmênides procura deixar o mundo familiar da experiência comum, onde alternam a noite e o dia, alternância regulada, como Anaximandro teria admitido, 110, pela lei ou justiça. Em troca, dirige-se para uma via de pensamento, uma estrada principal, que conduz a uma compreensão transcendente tanto da imutável verdade como da opinião mortal. Não menos importante é a sua mensagem acerca do obstáculo à realização do seu objetivo. A barreira para escapar à opinião mortal é de respeito, mas cede perante uma branda argumentação. Os motivos dos portões do dia e da noite e da revelação divina, modelados sobre materiais da teogonia de Hesíodo, são bem escolhidos para exprimir tanto o imenso abismo, que, na opinião de Parmênides, separa a investigação racional da compreensão humana comum, como o inesperado do que a sua própria razão lhe revelou. Confronte com para ambos os casos Heráclito, exempli gratia 205, 206, 210. E a revelação religiosa igualmente sugere a profunda seriedade da filosofia e um apelo à autoridade, uma autoridade que, apesar de tudo, não está isenta de controvérsia, julga com a razão a minha tão contestada refutação, diz a deusa mais adiante. 294. 289 Frei 5, Próculo impar. E, p. 708, 16 Couse. Comum é para mim o ponto por onde começo, pois aí hei de voltar novamente depois. Este fragmento encaixa-se perfeitamente no segmento de 288 e imediatamente antes do de 291, se, em todo caso, o seu objetivo é o de mostrar que todas as provas de 296-9 fazem a escolha especificada em 291 como ponto de partida comum, confronte com também 294. Sobrescrito uma com 289 pode ser comparado o fragmento de 290 Heráclito Frei 103, Porfírio em Ilíada em 14, 200. Num círculo, princípio e fim são comuns. Mas a despeito do que disse acerca da rotunda verdade, Parmênides não quer necessariamente significar neste ponto que o seu próprio pensamento seja circular.
a verdade. I. Escolha. 291 Frei 2, Próclo Intim. I. 345, 18, Simplício em PHYS. 116, 28, versos 3, 8. Anda daí e eu te direi, e tu trata de levares as minhas palavras contigo, depois de as teres escutado, os únicos caminhos da investigação em que importa pensar. 1. Aquilo que é e que ele é impossível não ser, é a via da persuasão, por ser companheira da verdade. O outro, aquilo que não é e que forçoso se torna que não exista, esse te declaro eu que é uma vereda totalmente indiscernível, pois não poderás conhecer o que não é, tal não é possível, nem exprimi-lo por palavras. A deusa começa por especificar as únicas vias de investigação que deverão ser tidas em conta. Tais vias são claramente assumidas como logicamente exclusivas. Se seguires uma, não consegues, consequentemente, seguir a outra. Não são menos evidentemente exclusivas por serem contraditórias. Confronte com 296, 16. Acerca disto a decisão assenta no seguinte: é ou não é? O que é o daquilo que a nossa tradução acrescentou como sujeito gramatical do verbo estin de Parmênides? Provavelmente, qualquer assunto de investigação, em qualquer investigação deve admitir-se que o assunto escolhido existe ou não. A interpretação do próprio estin, aqui grosseira, mas neutralmente, traduzido por é, oferece maiores dificuldades. As duas paráfrases evidentes são a existencial, existe, e a predicativa, é uma ou outra coisa. Para se tentar uma decisão por uma ou por outra, for-se a considerar os argumentos em que este figura com maior relevo. Em particular o argumento contra a via negativa de investigação nos versos 5 a 8 de 291. Infelizmente, o exame deste argumento não é decisivo. Afigura-se-nos por certo impossível conhecer ou mostrar o que não existe. Ninguém pode conhecer pessoalmente Mr. Pickwick ou apontá-lo a qualquer outra pessoa. Asterisco personagem criada por Charles Dickens. Veja-se, Exempli Gratia, The Posthumous Papers of the Pickwick Club. N.T. Mas uma leitura predicativa da premissa de Parmênides é também plausível. Impossível é, segundo parece, conhecer ou dar a conhecer o que não é uma coisa ou outra, e deste o que não possui atributos e não tem predicados verdadeiramente seus. Mais claro é 296, 5:21, onde uma premissa análoga, é indizível e impensável o que não é. Versos 8, 9, é utilizada para argumentar contra a possibilidade de nascer ou morrer. O ponto em que Parmênides insiste é que, se alguma coisa nasce, então não deve ter previamente existido, e nessa altura teria sido verdade dizer dela, não é, mas a premissa proíbe fazer tal afirmação, portanto não há nascimento. Ora, nascer, neste contexto deve ser manifestamente interpretado como chegar a existir. Aqui, pois, não é significa não existe. Contudo, em 296, 10, Parmênides prossegue imediatamente com a referência ao que não existe, por hipótese, naturalmente, como sendo o nada, confronte com 293, 2. Isto sugere que ele entende a não existência como sendo absolutamente nada, e deste, sem atributos, e que, portanto, para ele, existir é efetivamente ser uma coisa ou outra. Quando mais adiante, Exempli Gratia 297, 22:5, 299, 46:8, emprega o particípio eon, o que é muito mais fácil interpretá-lo como realidade ou o real, que como uma simples designação de existência. E o que torna alguma coisa real é seguramente o facto de ela ter algum predicado verdadeiramente seu. Exempli Gratia ocupa espaço. Se esta linha de interpretação está correta, o emprego que Parmênides faz de estin é simultaneamente existencial e predicativo, como Kr defendeu, mas nem por isso confuso, como concluiu Kr. A partir da incognoscibilidade do que não existe, Parmênides conclui diretamente que a via negativa é indiscernível, e deste que nenhum pensamento claro é expresso por uma afirmação existencial negativa. Poderíamos pôr a questão deste modo: escolhe, à tua vontade, qualquer matéria a investigar, Exempli Gratia Mr. Pickwick. Neste caso, a proposição Mr. Pickwick não existe e é totalmente incapaz de exprimir um pensamento genuíno. Pois se ela o fosse, deveria ter sido possível conhecer o seu sujeito, Mr. Pickwick. Mas esta possibilidade não prevalece,
A menos que Mr. Pickwick exista, que é exatamente o que a proposição nega. Esta linha de argumentação tem, num ou noutro aspecto, exercido uma poderosa atração sobre grande número de filósofos, desde Platão a Russell. A sua conclusão é paradoxal, mas, como todo paradoxo que se preze, obriga-nos a examinar com mais profundidade a nossa capacidade de compreender os conceitos que emprega, nomeadamente, neste caso, as relações entre significado, referência e existência. Sobrescrito uma dificuldade. Parmênides especifica mais adiante a primeira via como é impossível para isso não ser, e a segunda como é forçoso que isso não seja, proposições que não são contraditórias. Uma solução, talvez estas ulteriores especificações constituam, não caracterizações das duas vias, mas indicações de incompatibilidade. O verso 3 dirá: o primeiro caminho é isso, e segue-se necessariamente que, se alguma coisa é, não é caso para não ser. Assim, mutatis mutandis para o verso 5. Sobrescrito 2. Os editores completam frequentemente o verso 8 de 291 com um fragmento, apenas conhecido através de fontes inteiramente distintas. 292 Frei 3, Clemente Strom. Vi. 23, Plotino V. 1, 8. Pois a mesma coisa é ser objeto de pensamento e existir, se traduzido deste modo, alguns aqui interpretam: pensar e existir são a mesma coisa, parece poder se ajustar aqui. 293. Uma mostra que Parmênides faz considerações explícitas sobre o que pode ser objeto de pensamento, não exatamente o que se pode conhecer, no contexto de uma argumentação contra a via negativa. Mas se assim é, surpreende-nos que nem Próclo nem Simplício o citem no final de 291. É difícil descortinar que contribuição possa ele acrescentar ao raciocínio de 291, 6, 8. Se, neste passo, Noen significasse conhecer, como exemplo gratia pensa C.H. Kahn, Review of Metaphysics 22.968 9, 724, então talvez 292 fosse simplesmente um outro modo de expor as ideias de 291, 7, 8, mas Noen é usado por Parmênides em paralelo com simples verbos de dizer 293, 1, 296, 8, confronte com animum em 296, 17, e por isso deve ser traduzido por pensar. 2. O erro dos mortais. 293 Frei 6, Simplício em PHYS. 86, 27 8, 117, 4 13. Forçoso é que o que se pode dizer e pensar seja, pois lhe é dado ser, e não há o que nada é, isto te ordeno que ponderes, pois é este o primeiro caminho de investigação, do qual eu te afasto, logo, pois, daquele, em que vagueiam os mortais que nada sabem, gente dicéfala, é que a incapacidade lhes dirige no peito o pensamento errante, e são levados simultaneamente surdos e cegos, aturdidos, em hordas sem discernimento, que julgam que ser e não ser são e não são a mesma coisa, e que o caminho que todos eles seguem é reversível. A síntese que Parmênides faz da sua argumentação contra a via negativa, versos 1-3, em que afirma, com efeito, que qualquer objeto de pensamento deve ser um objeto real, vem confirmar, a despeito da sua obscuridade, que a rejeição que faz de não é motivada por uma preocupação acerca do que é um conteúdo possível para um pensamento genuíno. A essa síntese segue-se uma advertência contra um segundo caminho errado, identificado como sendo a via de investigação seguida pelos mortais. Nenhuma referência a este terceiro caminho é feita em 291, e a razão não é difícil de descortinar. A Deus estava a especificar, nesse passo, alternativas logicamente coerentes entre o que os investigadores racionais devem decidir. O terceiro caminho é simplesmente a via, em cujo percurso cada um se há de achar, se, como sucede com a generalidade dos mortais, se não tomar essa decisão, 293, 7, por incapacidade em usar as faculdades críticas, 293, 6, 7. Daremos conosco a dizer ou a dar a entender que uma coisa é e não é, exemplo gratia. Ao admitirmos que existem mudança e nascimento, e assim andaremos a vaguear desamparados de um dos caminhos diferenciados em 291 para o outro. Daqui, os nossos passos hão de ser reversíveis, e deste contraditórios. Certamente se reconhecerá que é e não são a mesma coisa. Mas, ao sermos incapazes de decidir entre eles,
tratá-los-emos como se a mesma coisa fossem. É provável que ao fragmento de 293 se seguisse, após um intervalo, um outro em que a deusa pedia a Parmênides que tomasse uma decisão, contrariamente aos mortais rejeitados em 293, sobre a refutação que fizera da segunda via. 294 Frei 7, Platão Sofista 242, versos 1-2, sexto advogado mata. 7, 114, versos 2-6. Pois nunca a força será mantida a demonstração de que existe o que não é, mas deves afastar o teu pensamento desta via de investigação, e não permitir que o hábito, filho da muita experiência, te obrigue a seguir este caminho, ao fazer com que uses um olhar que para nada se dirige ou um ouvido e uma língua cheia de sons sem significado, julga com a razão a prova muito contestada, a que me referi. 3. Indícios de verdade. 295 Frei 8, 1-4, Simplício em PHYS. 78, 5, 145, 1. De um só caminho nos resta falar, o do que é. Neste caminho há indícios em grande número de que o que é ingênito e imperecível existe, por ser completo, de uma só espécie, inabalável e perfeito. Tendo nós que evitar o caminho, não é, a nossa única esperança como investigadores reside em seguirmos o caminho, é. À primeira vista, poderia parecer que, se adotássemos esta alternativa, se nos abririam possibilidades ilimitadas de exploração. O requisito de que qualquer assunto a investigar deve existir quase nenhuma restrição parece impor ao que sobre ele poderemos ser capazes de descobrir, e o argumento de que aquilo que está ao nosso dispor para ser pensado deve existir, 293, 1-2, leva-nos a crer que a série de assuntos possíveis de investigação é, por assim dizer, enorme, nela se incluindo centauros, quimeras, e bem assim ratazanas e restaurantes. Mas ao longo de apenas 49 versos, Parmênides consegue reduzir esta infinidade de possibilidades a uma só. Pois os indícios programaticamente enumerados em 295 constituem, de facto, outros requisitos formais, que qualquer assunto passível de investigação deve satisfazer, e impõem enormes restrições, note-se, a seguir. A metáfora das correntes em 296 e 298, a interpretação do que é compatível com o dizer-se de alguma coisa que ela existe. O resultado do argumento subsequente de Parmênides para estes requisitos é uma forma de monismo, o que dá, certamente, a entender que tudo que existe deve ter um só e mesmo caráter, e é de duvidar que alguma coisa possa ter, de facto, esse caráter, exceto a realidade como um todo. 3. Ingênito e imperecível. 296 Frei 8, 5-21, Simplício em PHYS. 78, 5, 145, 5, continuação de 295. K.tal.lambda nunca foi nem será, pois agora é como um todo, um só, contínuo. Pois que origem lhe poderás buscar? Como e donde cresceu? Não te permitirei que digas ou que penses a partir do que não é, pois é indizível e impensável o que não é, e que necessidade o teria levado a surgir mais tarde, em vez de mais cedo, se viesse do nada? Assim, força é ou que seja inteiramente, ou absolutamente nada. Nem a força da persuasão consentirá que, junto do que é, algo possa surgir alguma vez do que não é, por isso a justiça jamais soltou as grilhetas para lhe permitir nascer ou perecer, antes as segura firmemente. E a decisão acerca disto reside no seguinte: é ou não é, mas decidido está, de facto, como é necessário, abandonar um dos caminhos por impensável e inexprimível, pois não é caminho verdadeiro, mas que o outro é real e autêntico. E como poderia ser no futuro o que é? Como poderia gerar-se? É que, se gerou, não é, nem é, se alguma vez vier a ser no futuro. Assim se extingue a geração, e a destruição é coisa inaudita. Estes versos, como se vê pela conclusão, verso 21, têm por finalidade provar que o que é não pode nascer nem perecer. Parmênides contenta-se em enumerar argumentos explícitos apenas contra o nascer, considerando como óbvio que se podia supor uma argumentação paralela contra o perecer, por paridade de raciocínio. Duas reflexões principais são por ele propostas, correspondentes à dupla interrogativa: como e donde cresceu? Verso 7. Parmênides parte do princípio de que a única resposta razoável para donde podia ser,
da não existência, resposta que ele rejeita, por já excluída pela sua argumentação contra não é, versos 7 e 9. No tratamento que faz de como, apela para o princípio da razão suficiente, ao assumir que tudo que nasce deve conter em si algum princípio de desenvolvimento, necessidade, suficiente para explicar a sua geração. Mas se algo não existe, como pode conter qualquer princípio deste gênero? Nos versos 5 e 6 Parmênides parece ir ainda mais longe. A afirmação nunca foi nem será, pois é agora como um todo, afigura-se nos reivindicar não apenas que o que é não chegará a existir, mas que não há de existir de todo no futuro. Provavelmente, o que Parmênides pretende atribuir ao Kti é uma existência no eterno presente, não sujeito a distinções temporais, sejam elas de que espécie forem. Muito pouco clara é a questão de saber como é que ele esperava fundamentar esta conclusão nos argumentos contidos em 296. 3b, uno e contínuo. 297 Frei 8, 22.5, Simplício em PHYS. 144, 29, continuação de 296. Nem é divisível, pois que é homogêneo, nem é mais aqui e menos ali, o que o impediria de manter a coesão, mas tudo está cheio do que é assim, é todo contínuo, pois o que aproxima-se do que é. Será que, neste ponto, Parmênides tem em mente uma continuidade espacial ou temporal? Uma coisa é certa, Parmênides pretende mostrar que o que é contínuo em qualquer dimensão que ocupe. Contudo, é provável que o fragmento de 296 tenha já negado a sua existência no tempo. A questão consiste apenas em que qualquer assunto de investigação deve ser caracterizado por uma continuidade interna, ou se está Parmênides a reivindicar mais ambiciosamente que toda a realidade é una. É difícil resistir à impressão de que ele tem em mente a tese mais forte, embora não seja claro por que é que ele se considera autorizado a afirmá-lo. Talvez se apoiasse, por exemplo, na identidade dos indiscerníveis. Não há fundamento para distinguir uma coisa que existe de uma outra que existe. A mesma ambiguidade afeta 298c 299, e sugere o mesmo veredicto. 3c, imutável. 298 Frei 8, 26-31, Simplício em PHYS. 145, 27, continuação de 297. Mas, imobilizado nos limites de potentes grilhetas, existe sem começo ou interrupção, já que geração e destruição se transviaram para muito longe, e a convicção verdadeira as repeliu. Ao manter-se o mesmo e no mesmo lugar, em si mesmo repousa e assim firme há de permanecer. Pois a forte necessidade o retém nas grilhetas de um limite, que de ambos os lados o encerra. Os versos 26-8 sugerem o seguinte raciocínio: 1. É impossível para o que é nascer ou morrer. Assim, 2. Ele existe imutável nas cadeias de um limite. Por conseguinte, é natural ler 29 e 31 como explicitação de 2, interpretados deste modo, indicam uma mais complexa relação a partir de 1, segunda, é retido nas cadeias de um limite, que de ambos os lados o encerra. 2b, permanece o mesmo e no mesmo lugar, e sozinho se mantém. Obscura é a noção de limite que Parmênides aqui emprega. O mais fácil é entendê-la como um limite espacial, e assim, 2b, torna-se inteligível. A partir de segunda. Mas por que é que, com base nesta interpretação, havia de segunda resultar de 1? Talvez a expressão nos limites seja antes uma maneira metafórica de falar de determinação. Neste caso, Parmênides estará a dizer, em segunda, que o que é não tem potencialidade para ser diferente, em qualquer ocasião ou a qualquer respeito, do que é presentemente. 3d, perfeito. 299 Frei 8, 32-49, Simplício em PHYS. 146, 5, continuação de 298. 1. Por isso é justo que o que é não deva ser imperfeito, pois de nada precisa, se assim não fosse, de tudo careceria. A mesma coisa é pensar e é por isso que há pensamento. Pois, em tudo o que se disse, não encontrarás o pensar sem o que é, nada há ou haverá para além do que é, visto que o destino o acorrentou por forma a ser um todo inamovível. Por isso tem sido chamado todos os nomes que os mortais lhe puseram,
convencidos de que esses nomes eram verdadeiros, gerar-se e destruir-se, ser e não ser, mudar de lugar e alterar a cor brilhante. Mas uma vez que há um limite extremo, está completo, como a massa de uma esfera bem rotunda de todos os lados, em igual equilíbrio em todas as direções a partir do centro. Pois força é que não seja um tanto maior ou um tanto menor num ou noutro ponto. De facto, nem a não ser que o impeça de atingir o seu igual, nem a ser de uma forma tal, que seja mais num lado e menos noutro, pois é todo inviolável, é que, por ser igual a si mesmo por todos os lados, encontra-se uniformemente nos seus limites. Esta longa e difícil seção final da verdade combina uma súmula de toda a primeira parte do poema com uma derivação da perfeição da realidade a partir da sua determinação, largamente discutida nos versos 42-9, frequentemente considerados, como em KR, como apresentando uma linha de pensamento completamente distinta tanto dos versos 32-3, usualmente tidos como parte de 298, como dos versos 34-41. Parmênides começa por traçar um breve esboço do seu principal argumento, de que o que é, se limitado ou determinado, não pode ser deficiente, e, se não é deficiente, não pode ser imperfeito, 32.3. Em seguida, conduz-nos de volta ao seu ponto de partida, se tem um pensamento acerca de algum objeto de investigação, força é que se pense em algo que é, 34.6. É possível supor que se pode também pensar em alguma coisa por além do que já está a gerar-se. Mas a argumentação mostrou que o que existe completa e imutavelmente, nunca está em vias de se gerar, 36.8. Deste modo, expressões como gera-se e muda-se empregadas pelos mortais podem efetivamente referir-se, a despeito das suas erradas intenções, apenas à realidade completa e imutável, 38.41. Certamente, a partir do facto de que o que é limitado ou determinado, pode-se inferir a sua perfeição, 42.4. Pois a sua determinação exclui não precisamente a possibilidade de que esteja sujeito a gerar-se e a mudar-se, mas qualquer espécie de deficiência na sua realidade, 44.9. Uma vez mais somos postos perante uma escolha embaraçosa entre uma interpretação literal e uma interpretação metafórica de limite. Uma vez mais, o que o argumento parece requerer é apenas alguma forma de determinação, confronte com 296, 14 e 15. Uma vez mais, as conotações espaciais da palavra são difíceis de esquecer, de facto, elas encontram-se gravadas na nossa atenção, NB ou epíteto pumatum, limite extremo. E bem se pode imaginar Parmênides a concluir que, se a realidade é, ao mesmo tempo, espacialmente extensa e determinada, ela deve ser limitada em extensão espacial. No fim de contas, devemos decidir-nos tanto por uma leitura literal como metafórica do termo. A busca do caminho leva-nos, assim, a uma conclusão tão surpreendente como o resultado de se ter em consideração, não é? A posição final de Parmênides em 299 é, de facto, duplamente paradoxal. Não somente nega a coerência lógica de tudo em que se acredita acerca do mundo, mas, ao converter toda a realidade numa esfera finita, introduz uma noção, cuja coerência lógica deve, por sua vez, ser posta em dúvida sobrescrito uma. Sobrescrito uma será que não deve haver espaço realmente vazio para além dos limites da esfera, se tem de funcionar como limites? Esta objeção talvez nos convencesse de que Parmênides podia não ter sustentado que a realidade era uma esfera, se não fosse o facto de que o que nos leva a pensar que ele deve ter acreditado nisso é a exploração, aparentemente a crítica, que faz da metáfora do limite, e deste do que poderíamos considerar como sendo uma metáfora. Opiniões mortais. E, a posição das declarações de Parmênides. 300 Simplício em PHYS. 30, 14. Continuação de 299, confronte com em PHYS. 146, 23. Frei 8, v 50. Parmênides faz a transição dos objetos da razão para os objetos dos sentidos, ou, como ele próprio declara, da verdade para a opinião, quando escreve: com isto dou por fim do meu discurso digno de fé e o meu pensamento acerca da verdade, de hora avante aprende as crenças dos homens mortais, escutando a ordem enganadora das minhas palavras. As declarações da deusa não serão, sem dúvida, fidedignas, mas antes enganadoras, principalmente por apresentarem crenças que são em si mesmas totalmente confusas,
como se estivessem em ordem, Confronticon 293. A segunda metade do poema não descrevia ou analisava simplesmente opiniões correntes acerca do cosmos. Continha ela uma teogonia e uma cosmologia, ambas elaboradas e com reminiscências tanto de Hesíodo como de Anaximandro. O objetivo de Parmênides é, como se verá, apresentar as opiniões dos mortais não como realmente são, mas como podiam ser na melhor das hipóteses. Mas tal facto torna a exposição enganadora num mais amplo sentido, por nos dar, com efeito, uma representação da realidade ilusoriamente plausível, embora não genuinamente convincente. Para se compreender melhor a conexão entre a cosmologia de Parmênides e as opiniões dos mortais em geral, força é ter em conta os dois últimos versos de 301 sobrescrito 301 Frei 2832, Simplício de Caelo 557, 25, extraídos de 288. Convém que tudo aprendas, seja o ânimo inabalável da rotunda verdade, sejam as opiniões dos mortais, em que não há verdadeira confiança. Mas, mesmo assim, aprenderás isto também, como aquilo em que se acredita deve sê-lo sem qualquer dúvida, fazendo passar todas as coisas através de tudo. Os versos 31-2 são naturalmente interpretados como um estabelecimento da condição sobre a qual se pode afirmar a existência genuína dos objetos da crença mortal, isto é, que penetram totalmente todas as coisas. Esta condição é intimamente aparentada com o requisito da verdade, de que qualquer assunto de investigação existe completamente. O que Parmênides considera falso nos versos 31-2 não é a especificação que a deusa faz da condição, mas a pretensão de que tal condição pode ser satisfeita por objetos da crença dos mortais. Por consequência, a cosmologia da segunda parte do poema devia ser lida como uma reinterpretação do mundo em que acreditam os mortais, em termos que o explicam, de um modo falso, mas atrativo, como satisfazendo a condição de penetrabilidade. Sobrescrito texto, tradução e interpretação são discutíveis. Veja-se Mourelatos, Hult, capitão 8. O principal problema consiste no facto de os versos 31-2 tentarem, segundo parece, salvar o crédito das opiniões dos mortais, em flagrante contradição com a asserção do verso 30, de que não há verdade nessas opiniões. A solução está em ler o conteúdo dos ensinamentos dos versos 31-2 como uma mentira, tal como certamente é explicitamente apresentada em 300, Confronticon Hesíodo Teuc. 26:7, modelo de 301. 2. Luz e Noite. 302 Frei 8, 53:61, Simplício em PHYS. 38:28, continuação de 300. Pois decidiram dar nome a duas formas, das quais não precisavam de nomear mais do que uma sobrescrito uma, foi esse o seu erro, e distinguiram-nas como opostas na aparência e atribuíram-lhes marcas diferentes uma da outra, a uma, a chama etérea do fogo, brando e muito leve, em todas as direções idêntico a si mesmo, mas não idêntico ao outro, e esse outro é também em si mesmo precisamente o contrário, noite escura, denso na aparência e pesado. A total ordenação disto eu anuncio, como se a figura ajustada, pois assim nenhum pensamento dos mortais alguma vez te há de transviar. 303 Frei 9, Simplício em PHYS. 180:8. Mas, como tudo recebeu o nome de luz e de noite, e às coisas lhes foi dado este ou aquele, segundo os seus poderes, tudo está, a um tempo, repleto de luz e de noite sombria, ambas iguais, visto nenhuma delas ter qualquer quinhão de nada. Sobrescrito uma alternativamente, a, não nomear uma, SC embora a outra esteja correta, o réu é assim identificado com a noite, segundo parecer, errôneo. Veja-se 303, de Aristóteles, segundo o qual Parmênides, agrupa o quente com o que é e o outro com o que não é, Met 986b31, ou com o não ser, sugestão por demais engenhosa. B. Não nomear apenas uma, interpretação de Kr, na senda de Simplício, mas os mortais em geral evitam este erro, o seu discurso está cheio de expressões contrárias, como 302 obviamente reconhece. Veja-se ainda exempli gratia a Long in Furley and Allen, editores, Stades in Presocratic Philosophy 2, 82-101, Mourelatos, Hult, 87, DJ Furley in Exegesis and Argumen, edição e N. Lee et al. Phronesis Sup. Volume I, 1, 15.
Os fragmentos de 3023 adiantam a hipótese específica mediante a qual Parmênides procura salvar as opiniões dos mortais por todos os meios ao seu alcance. Pretende ele que tais opiniões assentam nos alicerces de uma crença em duas formas sensíveis, básicas e mutuamente irredutíveis, às quais é individualmente atribuído algo semelhante à determinação exigida a assuntos de investigação sobre a verdade, e que juntas satisfazem a condição requerida em 301, 31.2, a saber, que penetram toda a realidade. As demais coisas trata-as simplesmente como manifestações de luz ou de noite, ou, provavelmente, de ambas, e caracteriza-as com poderes específicos, associados a uma ou outra forma. A ficção de uma decisão arbitrária para apresentar os nomes luz e noite tem sido, por vezes, interpretada de modo pouco plausível como explicação de como pode haver um mundo do tipo em que acreditam os mortais. Mas tal ficção exprime antes, de um modo dramático, uma caracterização epistemológica das suas crenças. As opiniões dos mortais não refletem a descoberta da verdade objetiva, a única alternativa consiste em interpretá-las como produtos de convenções elaboradas pela mente humana. Daqui se segue que nada do que diz respeito ao mundo pode explicar por que os mortais deviam ter tais convenções ou por que deviam conferir-lhes o conteúdo específico que lhes dão. Por conseguinte, a voga destas convenções não pode ser explicada como devida a um fiat arbitrário. Parmênides foi, como é evidente, inteiramente sistemático no uso que fez da luz e da noite para explicação física, a julgar por 3057, infra, e pelo testemunho de Plutarco, que também indica os principais tópicos anteriormente discutidos. Confronte com Frei 11, Simplo de Caelo 559, 20. 304 Plutarco advogado colota em 1114b, DK 28b10. Parmênides fez, de facto, uma ordenação, e ao juntar, como elementos, o claro e o escuro, produz a partir deles e por seu intermédio todas as aparências sensíveis. Na verdade, ele disse muitas coisas acerca da terra, do céu, do sol e da lua, e conta pormenorizadamente a gênese dos homens, e, como convém a um antigo filósofo da natureza, que compôs o seu próprio livro sem retalhar o de outrem, não deixou por discutir nenhum dos tópicos importantes. Se bem que Parmênides não forneça uma justificação racional para a escolha da luz e da noite como princípios cosmológicos, é provável que estivesse consciente de que estava a seguir os versos 123 e SS da Teogonia de Hesíodo, Supra, 31, que foi certamente o modelo para o seu tratamento da origem do amor, Frei 13, confronte com 31, 16, 22, e da guerra e da discórdia, Cícero de Natura Deorum I, 11, 28, DK 28 a 37, confronte com Teuca. 223, 32. 3. Cosmologia. 305 Frei 10, Clemente Strom. V. 138. Delta tal. E conhecerás a natureza do Aitere e todos os sinais e deste constelações que nele há e as obras destruidoras do puro archote do sol resplendente, e de onde eles se geraram, e ouvirás falar das obras errantes da lua de olhos redondos e da sua natureza, e conhecerás também o céu circundante, de onde nasceu e como a necessidade, que o rege, o acorrentou para conter os limites dos astros. 306 Frei 12, Simplício em PHYS. 39, 14 e 31, 13. SC. Delta. Tal. Os anéis de menor diâmetro estão cheios de fogo sem mistura, e os que lhes estão contíguos, de noite, mas com uma parcela de chama injectada no seu interior, e no meio deles encontra-se a deusa que dirige todas as coisas, pois é ela quem governa o odioso nascimento e a união de todas as coisas, ao impelir a fêmea a unir-se ao macho, e o macho, por sua vez, a unir-se inversamente à fêmea. 307 SO2, 7, 1, DK 28 a 37. Delta Delta. Parmênides disse que havia anéis cercados uns pelos outros, compostos, um do raro, o outro do denso, e que, entre eles, outros havia formados de luz e escuridão. O que os rodeia todos como uma parede, afirma ele, é sólido por natureza, por baixo há um anel de fogo. E o que está no centro de todos eles é igualmente sólido, e à sua volta há de novo um anel de fogo. A parte mais central dos anéis misturados é a causa primária do movimento e do nascimento de todos eles, e designa-a por deusa que tudo dirige, detentora das chaves,
justiça e necessidade. O ar, diz ele, convertido em vapor devido à compressão mais forte da Terra, desta está separado, o Sol é uma exalação de fogo, e o mesmo se passa com o círculo da Via Láctea. A Lua é composta simultaneamente de ar e fogo. O éter, que tudo circunda, é a parte mais exterior, a seguir vem o anel de fogo, a que chamamos céu, e, por fim, vem a região da Terra. O fragmento de 305 fazia, evidentemente, parte do preâmbulo à descrição pormenorizada dos céus e nele ressoam numerosos ecos da verdade, exemplo e gratia da fala do céu circundante, confronte com 298, 31, dos limites dos astros, 298, 26, 31, 299, 42, 49, e de como a necessidade pôs grilhetas ao céu, 296, 14, 298, 31. Com tais reminiscências talvez Parmênides pretenda sugerir que, numa tentativa de salvar as opiniões dos mortais, as descrições do mundo, por eles inventadas, se devem aproximar o mais possível das empregadas na nossa descrição da verdadeira realidade. Os exíguos testemunhos subsistentes do sistema astronômico de Parmênides são tão breves, 306, e tão obscuros, 307, que é impossível reconstruir, com qualquer segurança, uma descrição coerente da sua extraordinária teoria das grinaldas ou anéis. Toda a construção assentava em formas básicas de luz e noite, como atesta ainda o verso memorável de Parmênides, respeitante à luz que a lua recebe por empréstimo. 308 Frei 14, Plutarco advogado colota em 1116a. Uma luz alheia, que brilha de noite, errando em volta da Terra. A teoria parece ter exercido uma influência surpreendente. Filolau, 446-7, infra, seguia na esteira de Parmênides ao colocar o fogo tanto na extremidade do universo como no seu centro, deslocando, assim, a Terra da posição que tradicionalmente lhe fora atribuída. Mas é possível que a ideia de Parmênides tivesse sido a de que o fogo estava no interior da Terra. Também Platão desenvolveu a sua própria versão do esquema, com a inclusão de uma divindade que a ele preside, no mito de Ir da República, 617-18. É provável que Parmênides, por seu lado, sofresse alguma influência da teoria dos anéis de Anaximandro, 125-8, embora Hesíodo tivesse já falado das estrelas resplandecentes, de que o céu está engrinaldado, Teug. 282, sobrescrito uma. A postulação de uma divindade como causa primeira da mistura cosmogônica apoia-se no recurso à sua actuação na procriação animal, 306, 4-6, que sabemos ser um dos tópicos desta parte do poema, confronte com 304. Da embriologia de Parmênides um só verso subsiste. 309 Frei 17, Galeno em Epid. Vi, 48. À direita, rapazes, à esquerda, raparigas. O interesse de Parmênides por estas questões foi, talvez, estimulado pela tradição médica de Crotona. A sua noção da mistura dos opostos pode ser comparada com a teoria sobre a saúde exposta por Alcmene, aproximadamente seu contemporâneo, como é provável. 310 SUV, 30, 1, DK24B4. Delta. Alcmene afirma que o mantenedor da saúde é a igualdade de direitos de dois poderes, do úmido e do seco, do frio e do quente, do amargo e do doce, e dos restantes, ao passo que a monarquia de um deles é a causa da doença, é que a monarquia de qualquer deles é destrutiva. A enfermidade sobrevém diretamente por excesso de calor ou de frio, indiretamente por excesso ou carência de nutrição, e o seu centro é o sangue ou a medula ou o cérebro. Ela surge por vezes nestes centros a partir de causas externas, de certas umidades ou do ambiente ou da fadiga ou do constrangimento ou de causas similares. A saúde, por outro lado, é a mistura proporcionada das qualidades. Não é claro se a primeira causa divina de Parmênides é algo mais que uma metáfora da mútua atração exercida por formas opostas, se bem que não haja lugar para uma tal causa na ontologia de 302-3. O que é claro e importante na sua cosmogonia é a ideia geral de que a criação é o produto, não da separação a partir de uma unidade original, como pensavam os milésios, mas da interação e harmonia dos poderes opostos. Esta ideia havia de ser desenvolvida por Empédocles, e numa forma manifestamente pitagórica, por Filolau.
Sobrescrito uma sobre algumas tentativas de reconstrução dessa teoria, confronte com K. Reinhard, Parmênides, Bonn, 1916, 1032, H. Frankel in Furland Allen, eds, Studies in Presocratic Philosophy 2, 22, 5, J. S. Morrison, Journal of Hellenic Studies 75, 1955, 59, 68, U. Ouscher, Parmênides, Von Wesen des Seyenden, Frankfurt am Main, 1969, 306, 11. 4. Teoria do pensamento dos mortais. 311 Teofrasto de Senso 1 SS. DK 28 a 46, Delta. 3. Frei 16. Delta. A maior parte das opiniões gerais acerca da sensação resume-se a duas: uns fazem-na provir do igual, outros do oposto. Parmênides, Empédocles e Platão dizem que é do igual, os seguidores de Anaxágoras e de Heráclito, do oposto. Parmênides não deu uma definição clara, mas disse apenas que havia dois elementos e que o conhecimento depende do excesso de um ou de outro. O pensamento varia segundo a prevalência do quente ou do frio, mas o que é devido ao quente é melhor e mais puro, o que não quer dizer que não careça de um certo equilíbrio, pois, diz ele, assim como é, em qualquer momento, a mistura dos membros errantes, assim também está presente nos homens a mente, pois o que pensa é a mesma coisa, nomeadamente a substância dos seus membros, em todos e cada um dos homens, é que o que prepondera é o pensamento, pois considera a percepção e o pensamento como sendo a mesma coisa. Assim, também a memória e o esquecimento resultam destas causas, devido à mistura, mas nunca esclareceu se haverá ou não pensamento, no caso de estarem igualmente misturados, ou, se assim for, qual será o seu caráter. Mas que considera a percepção como devida, também, ao oposto como tal, é o que resulta claro, quando afirma que um cadáver não tem percepção da luz, do calor ou do som, devido a ter carência de fogo, mas que se apercebe dos seus opostos, o frio, o silêncio e assim por diante. E acrescenta que, em geral, tudo que existe possui um certo grau de conhecimento. O fragmento 16 adquire uma maior objetividade, se interpretado como um comentário final e de despedida sobre a opinião dos mortais. Na verdade, o pensamento genuíno identificava-se, em certo sentido, com o ser que é o seu objeto. Mas a opinião dos mortais é uma mera invenção da mente humana, não determinada pela realidade. Os pensamentos dos mortais são agora redutivamente explicados em termos das próprias formas por eles inventadas, como funções das proporções de luz e noite existentes no corpo humano. Nota de rodapé: 1 ou porque o repleto é pensamento. A tradução e interpretação de todo este fragmento são objeto de grande discussão. Veja-se G. Guthrie, HGPN, 679 para o que diz respeito à discussão e às referências à literatura dos estudiosos deste tema. Conclusão. 312 Frei 19, Simplício de Caelo 558, 8. Delta. Deste modo, segundo a crença, estas coisas se criaram e agora existem e, uma vez atingida a maturidade, chegarão ao seu termo depois disto no futuro, e a elas os homens puseram um nome para as distinguir uma por uma. 313 Frei 4, Clemente Strom. V. 15, 5. Delta. Mas olha para as coisas que, apesar de distantes, estão firmemente presentes ao teu espírito, pois não separarás o que é da sua ligação com o que é, nem dispersando-se, de qualquer modo por toda a parte, em ordem que deste ordem cósmica, nem reunindo-se. É possível que a deusa tenha concluído a sua exposição do conteúdo das opiniões dos mortais, aperfeiçoada em 312, com a obscura exortação de 313 para contemplar a verdade. O motivo que teria levado Parmênides a incluir no poema esta elaborada exposição continua a ser um mistério. A deusa procura salvar os fenômenos na medida do possível, mas sabe e diz que tal projeto é impossível. Talvez Parmênides não tenha sido simplesmente capaz de resistir à oportunidade de exprimir a versatilidade que lhe era proporcionada pela ideia de dizer muitas falsidades com aparência de verdade, e de proclamar verdades, quando desejarmos. Hesíodo, Teob. 27:8.